meu nome artístico é o Wilson Sideral, mas na verdade eu sou filho de Wilson, meu pai chama Wilson da Silveira Oliveira e eu nasci Wilson da Silveira Oliveira Filho. Aí depois eu registrei o Sideral, que é o nome artístico, até pra gente colocar na carteira de identidade. Nascido em Alfenas, uma cidade com pouco mais de 73 mil habitantes, localizada a 335 quilômetros da capital de Minas Gerais, Wilson Sideral cresceu em meio a uma família de músicos. Eu, meus irmãos todos, meus primos, a gente cresceu ouvindo música. Por isso que vários, né, da família acabaram escolhendo esse caminho e rolou essa paixão pela música e até hoje a gente está aí vivendo de música, graças a Deus, podendo, enfim, manter os nossos lares através da música. Aos 10 anos, tocava em barzinhos e pequenas bandas de rock. Aos 18 anos, mudou com a família para a capital Belo Horizonte e começou a tocar profissionalmente. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu recebi o convite de participar de um grupo que já tinha um certo nome lá na cidade, chamado Omeriá. Esse grupo, ele é da mesma época do surgimento do Skank. Existia uma banda que foi um divisor de águas, depois daquela geração linda do Clube da Esquina, né, Beto Guedes, Milton, Lobos e tal, houve um tempo que Minas Gerais não soltava muita coisa e de repente veio uma nova cena que culminou com esse pop mineiro, né, que soltou pro Brasil, Patufu, Skank, Jota Quest, toda essa galera, que eu sou meio caçula dessa geração, assim. Um momento muito importante foi essa decisão de deixar o interior, uma cidade menor, ir para a capital. Claro que muitos desafios vieram depois disso, outras decisões que foram importantes, de, enfim, gravar o primeiro CD e depois começar a ir para o eixo Rio-São Paulo, que tem essa coisa tão importante para a divulgação e tal, mas eu acho que o momento decisivo foi esse. Foi preciso você chegar, você com o seu olhar, foi preciso você chegar, só você pra me animar. Estava um passo do amor, me sentia só, estava bem do meu... A minha música, ela já é meio misturada mesmo, porque eu misturo os elementos das coisas que eu gosto, que eu cresci ouvindo, que eu aprendi a gostar. Como eu falei, começou dentro de casa, eu ouvi de tudo, porque meus avós cantavam seresta. Os meus tios mais velhos cantavam toda aquela geração da Jovem Guarda, as músicas do Erasmo, do Roberto. Aí tinha os tios mais novos que gostavam de MPB, Clube da Esquina, música brasileira, Djavan, Caetano. Mas na época que eu comecei a me interessar pelo violão, era o auge dos anos 80 e toda aquela geração do rock brasileiro. Certamente eu acho que é a maior referência que eu tenho. Todos aqueles grupos maravilhosos daquela época, Barão Vermelho, Cazuza, Legião Urbana, Engenheiros e tal, aquela geração Titãs e tal. E é claro que junto a isso, eu fui pesquisar depois uma outra coisa que também tem uma pimentinha e um pouco do tempero do som que eu faço, que é a coisa da black music, da música negra americana, soul, funk, black. Então o meu som tem um pouco dessa mistura, tem a coisa do rock, que eu ouvi tanto, rock dos anos 70, o rock brasileiro, e da coisa swingada. Eu fico nessa mistura aí, tem MPB, tem rock, tem soul, tem black music, e tem umas baladas também, faço umas músicas mais lentas e tal, com uma coisa falando sobre relacionamentos e tal. É isso, é música pop brasileira com a mistura que o nosso país é tão natural do nosso país, né? Além das minhas músicas próprias, né, eu toco as minhas composições dos meus discos, as mais importantes, as que se destacaram mais. Toco o meu lado de compositor, tem as músicas que foram gravadas por outros artistas. E faço homenagens, releituras dessas pessoas que eu gosto. Então no show tem Tim Maia, tem Roberto Carlos, tem Raul, tem Cazuza. Um show bem pra cima, bem animado, a banda na pegada boa.
a gente fez um pendrive. Ó, mostrar pra turma aqui. O pendrive estilizadinho, com a cordinha e com a logo nossa, né? Dentro desse pendrive aqui, um pendrive de 4 GB, ele tem 5 canções inéditas, com seus 5 videoclipes respectivos, um documentário de 10 minutos mostrando os bastidores da gravação no estúdio, as letras, as cifras, para quem gosta de tocar violão, já aprender a tocar, foto, logomarca, tá tudo aqui. E a gente inventou essa moda aqui, então o convencional é o CD ou o DVD, a gente falou, pô, a gente podia tentar fazer algo diferente. Foi uma receptividade tão legal que esgotou tudo, todas as peças que a gente fez, a gente vendeu através do site, que é o wilsonsideral.com.br, e foi uma coisa muito legal. E é uma peça meio de colecionador, coisa assim que aquele cara que curte mesmo, conhece o trabalho, ele faz questão de ter, porque tem coisas assim que são muito exclusivas desse material. Paulo Coelho é um representante brasileiro no planeta, um dos caras mais reconhecidos e respeitados. E eu lia textos, sabe? Ganhava livros e tal. Me identificava com muitas das coisas que ele fala. Um certo dia, por uma brincadeira, não era uma pretensão minha, eu resolvi juntar de um livrinho que eu tinha ganhado de uma menina que acompanhava o meu trabalho, uma fã mesmo. Ela me deu um livro com as melhores frases dele. Eu resolvi juntar algumas dessas frases e tentei compor uma canção. Aí eu juntei, cara, deu um texto interessante, eu musiquei, gravei uma demozinha e mandei para ele. Descobri, fui fuçar na internet, achei o e-mail, não tinha um contato. E aí no dia seguinte recebi o e-mail do cara e dando a bênção, né, o aval. Poxa, que legal, ficou bacana. E liberando para que eu gravasse no CD lançado ao mar e tal, tá lá. Foi uma coisa muito legal, fiquei muito feliz. Depois disso a gente conseguiu manter contato e tal, e é muito bom saber que um cara desse calibre, que tem tantas canções maravilhosas também na música brasileira, tenha aprovado um pouco do som que eu faço. Os ruídos da gente, o silêncio depois. Deu saudade. Saudade. Deu saudade da gente. Já são quase 15 anos de carreira solo e muitas parcerias de sucesso. Sideral já foi indicado como artista revelação no Prêmio Multishow de Música Brasileira e chegou a emplacar em um único ano músicas em 3 novelas. Agora, o cantor está finalizando o seu 6º trabalho. Pela primeira vez produzi sozinho, eu já tinha coproduzido os 2 anteriores, que foi o Lançado ao Mar e o CD Dias Claros. Eu já tinha feito a coprodução desses álbuns com produtores e tal, e dessa vez eu resolvi me arriscar um pouquinho mais. Eu acho que a experiência vai dando pra gente mais essa liberdade. Então eu fui para São Paulo, no estúdio de um engenheiro de áudio, que é um parceirão que já gravou 2 trabalhos comigo, o Primeirão e o Dias Claros, que é o último, o Luiz Paulo Serafim, um grande engenheiro de som, que já gravou todo mundo que você imagina no Brasil, de Roberto Carlos, a Zizi Posse, Gal, Bethânia, todo mundo. E aí a gente topou esse desafio de fazer, convidei uns músicos bacanas, inclusive alguns deles fazem parte da minha banda da estrada, mas outros também, teve muita coisa de naipe de metais, que é uma novidade nesse disco. Eu já tinha usado, mas de uma maneira mais suave em outros trabalhos, e nesse eu usei bastante. Então tem essa coisa de big band, de naipe de metais, assim, que é tão característica dessa coisa das orquestras de soul e tal, e eu acho que é um elemento novo. Tem 6 músicas do CD, tem arranjos. Então praticamente a metade do trabalho está todo com metais e tal, backing vocals. E o que eu gravei mesmo, os instrumentos de corda, que eu acho que são os instrumentos que eu mais me dediquei. Violão, guitarra e contrabaixo, todos do disco, exceto um solo, que eu convidei um parceiro meu para fazer um solo de guitarra numa música, que é o Marcelinho, que toca muito na estrada.
O restante do trabalho, o restante dos instrumentos, bateria, teclado e metais, eu convidei músicos assim para gravar. Mas essa cozinha do violão, da guitarra e do baixo, eu que fiz tudo sozinho. E cantar, né? A tua imensa cura, quando li tuas mensagens, impulsivas e inseguras, desesperadamente apaixonadas. Deu saudade. Agora é hora de lançar um disco novo, estou concentrado nisso, um CD tradicional, com músicas inéditas, novas, dar chance a canções inéditas. E na sequência fazer o DVD ao vivo, que é um sonho meu. A gente está planejando isso, vamos lançar o disco, sair na turnê, na hora que a turnê já estiver bem ensaiadinha, cravada, nós vamos gravar o primeiro DVD. Saudade. Tem muita coisa acontecendo esse ano, tem uma turnê interessante que a gente está fazendo nos teatros no Brasil. Eu sou um cara assim, bem maleável, a gente se apresenta, poxa, desde eventos ao ar livre, feira agropecuária, eventos grandes de prefeitura, a casas noturnas, boates, pubs, shows corporativos, e agora eu estou abrindo mais essa porta, que são shows em teatros, que eu acho que são espaços pouco utilizados e que deveriam ser mais utilizados para espetáculos artísticos. E a etapa 1 vai fazer os 6 maiores teatros de Minas Gerais. Na segunda etapa são 6 capitais brasileiras. E a gente quer prolongar isso, tentar que isso aconteça todo ano, uma turnê desse jeito.